Ele está convidando aqui o pastor Wellington, que vai estar ministrando a palavra para nós nesta manhã. Glória a Deus, Jesus. Vem cá, pastor. Gostaria também de convidar as nossas crianças, que vai estar aqui à frente. Nós estamos orando. Amém? Elas vão para a sala, vamos estar participando ali do culto delas, amém? Todas as crianças venham aqui à frente, vamos estar orando. Glória a Deus. Aleluia. Você pode estender as suas mãos para cá? Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor Jesus, a vida, Deus, das nossas crianças, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, Deus. Que o Senhor venha brindar, Senhor Jesus, a mente, Pai, para que o inimigo, Senhor, não venha, Senhor Jesus, plantar semente, Pai, enganosa, Senhor Jesus, no coração, ó Deus. Guarda, Senhor, abençoa, Deus. Abençoa o lar, abençoa a vida, Senhor, abençoa os pais, as nossas crianças, ó Deus. Que a Sua presença, Senhor, seja sobre a vida delas, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora estenda as suas mãos para cá, Senhor. Aqui está o Teu servo, ó Deus. Nós vamos, ó Pai, neste momento, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ó Deus. Senhor, que ele seja esse canal, ó Pai, de bênção para as nossas vidas, ó Deus. Derrama, Senhor, da Tua graça, derrama da condição, ó Pai. Senhor Jesus, que o nosso coração, ó Pai, que a nossa mente possa estar aberta neste momento, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Abençoa o pastor Edson, Senhor Jesus, para que ele seja abençoado, Ele traga uma palavra ao nosso coração. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida do Teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Desde já agradeço a Deus por mais uma oportunidade de fazer menção da sua palavra. Me acompanha minha esposa, ela que dá credibilidade ao meu ministério, onde eu estou, minha esposa está comigo. Me acompanha o Diácono Maria, agradecer ao pastor Cid pela confiança que você deu no evangelista Renato, que foi o canal. E Lucas 24, verso 1 diz assim: ora, no primeiro dia da semana, muito cedo, de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com elas. Verso 6: e ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galiléia. Verso 8: e elas lembraram de suas palavras. Verso 13: eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém a 60 estádios. E o verso 49: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O texto está dizendo que no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, o texto está dizendo pela manhã, e hoje é domingo, pela manhã. Glória a Deus. Nós estamos no dia certo, na hora certa, e fazendo a coisa certa. Glória a Deus. Porque pão e peixe Deus dá para a multidão, mas a ceia Ele seleciona. E Deus Ele selecionou nessa manhã para que nós pudéssemos estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque muita gente come o pão e bebe o suco, mas não se alimenta de Cristo. Nós vemos que no domingo pela manhã essas mulheres bem cedo prepararam as suas especiarias e elas vão pensando no caminho. Quem vai remover a pedra? Porque o Flávio José disse que precisava de 20 homens adultos para remover a pedra. E elas vão pensando, quem vai remover a pedra? Mas para surpresa dela e para nossa alegria, quando ela chega lá, a pedra já estava removida. A pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para elas entrarem e testificar que Ele vive. Temos que 2 anjos se aproximam, elas ficam com medo. A
abaixam a cabeça. E os anjos dizem: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Porque não está mais aqui, ele já ressuscitou. E o anjo diz: lembra da palavra que ele nos falou na Galileia? Que ele havia de padecer e ressuscitar o terceiro dia. E a Bíblia diz que elas se lembraram da palavra. E o texto vai nos dizer que elas foram até onde os discípulos estavam, reunidos, trancados, com medo dos judeus, com medo de ser preso. Mas quando nós lemos em João 20, o verso 11, a Bíblia diz que Maria Madalena se recusou com elas, porque ela não queria só as evidências, ela queria ver o Cristo ressuscitado. E a Bíblia diz que ela está na porta do sepulcro. Quando ela se vira, ela vê um homem no jardim. E a última visão deles era de um Cristo crucificado, machucado, assolapado. E ela não reconhece. E ela começa a o indagar. Aonde o puseram? Levaram meu Jesus e eu não sei aonde colocou. E a Bíblia diz que ela chorava. Porque tem hora que dá vontade de chorar, irmão, e dizer igual a Maria: aonde colocaram o nosso Jesus? Porque hoje muitos cultos são egocêntricos. Pessoas têm a necessidade de aparecer. Mas o lema de João 3,30 era necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós vamos entender que ela virando e dizendo para o tecelão: aonde o puser? E Jesus faz a mesma frase dos anjos: por que choras, mulher? E quando ela disse: onde o puseram? E ele disse: Maria. E ela disse: Rabi, Rabone e Raboni, mestre, meu mestre, mestre meu. Ela reconheceu. Porque quem te chama pelo pecado é o diabo. Deus te chama pelo nome. Glória a Deus. E ela tem a voz sensível. A Bíblia diz em João 10, 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as ouço, e delas eu sou conhecido. Glória a Deus. Se você está aqui nessa manhã, é porque você é sensível à voz de Deus. É porque você diz que ainda importa participar do corpo e do sangue de Cristo. Em Marcos capítulo 16, verso 9, a Bíblia diz que Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. Faz dela uma missionária, a primeira portadora das boas novas. Aonde nós entendemos que no reino de Deus não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Quanto mais você renuncia, mais você tem de Deus. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 8, verso 12, que essas mulheres serviam a Jesus com seus bens, sustentavam o ministério de Jesus. Onde ali estava Maria Madalena, a qual ele expulsou 7 demônios. Essa mulher, ela renunciou tudo. Em Lucas 7,37, Flávio José vai entender que essa mulher pecadora é a Maria Madalena. Onde Jesus está em um jantar na casa do Simão, o ex-leproso, e ela rompe e entra. Em João capítulo 12 vai nos dizer que a Maria de Betânia, porque houve 2 funções. Mas em Lucas 7 chama a mulher pecadora. Ela entra e quebra um vaso de alabastro caríssimo aos pés de Jesus. Ela quebra, ela não abre. Ela está querendo derramar, ela não quer deixar nenhuma gota. Ela quer se derramar aos pés do Senhor. Aquilo ali era equivalente a um ano de trabalho. Ela está entregando o seu melhor para o Senhor. Ela não destampa, ela quebra. E o fariseu faz um solilóquio, ou seja, ele conversa consigo mesmo. Ele diz: se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher que o tocou. Ela é pecadora. E Jesus disse: Simão, eu vou te contar uma história. Havia 2 credores, um devia 50 e outro devia 500. E ele perdoou ambos. Quem amou mais? Ele disse: certamente o que devia mais. E ele disse: está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa
com nardo puro. Eu entrei na tua casa e você não lavou os meus pés. Essa mulher lava os meus pés com as lágrimas. Estava dizendo, ela entendeu que ela precisa de misericórdia. E você, Simão, está achando que é o cara. Você está achando que não necessita da misericórdia, do perdão do Senhor. Então essa mulher entendeu. Em Mateus 26, 12, Jesus disse, deixai-a, porque para o dia do meu sepultamento, ela já preparou o meu corpo. Porque no domingo, quando elas chegam, ele já não está mais lá. Você não pode viver desperdiçando a oportunidade. Toda a oportunidade que nós temos de adorar, invocar, exaltar, participar, nós não desperdiçamos as oportunidades. Porque a Maria Madalena, ela não desperdiçou a oportunidade. No domingo de manhã ele já não estava mais lá. E Jesus disse, onde esse evangelho for pregado, será para a memória dela. É por isso que em Provérbios capítulo 10, verso 7, a Bíblia diz que a memória do justo é abençoada, mas o nome do ímpio cai em podridão. Alguém aqui conhece uma pessoa por nome de Judas? E por nome de Maria? Porque o nome do ímpio, do perverso, caiu em podridão. Mas o nome de Maria é conhecido, porque a memória do justo é abençoada. Em João 12,4, Judas disse, por que não vendeu e deu aos pobres? Dizia isso não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e metia a mão na bolsa. Porque pelo tamanho do vaso, pelo cheiro ele viu que era nada puro, e pela quantidade ele avaliou 300 denários. Então o perfume ele avaliou em 300 denários, mas o perfumado ele vendeu por 30. Ele vende uma informação, ele vende o nosso Cristo. Em João capítulo 21, verso 19, os discípulos estão trancados com medo de serem presos pelos judeus. Enquanto eles estão escondidos, as mulheres estão aparecendo. E quando eles estão com medo, as mulheres estão subindo o colo, descendo a tumba, vendo o anjo, vendo o Cristo ressurreto. Jesus ele levanta o ministério das mulheres e faz dessa mulher a portadora das boas novas. Glória a Deus. A primeira a ver o Cristo ressurreto. Dizemos que permeava uma história que o corpo do Senhor tinha sido roubado. Quando as mulheres contam para os discípulos, o testemunho da mulher não tinha muita valia. Então Pedro e João correm para o sepulcro. Chegando lá, eles veem o pano que esteve sobre a cabeça de Cristo dobrado. E o ladrão tivesse roubado o corpo, ele não ia ter tempo para dobrar pano. E na cultura judaica, quando você estava à mesa, se você deixasse o pano desarrumado, quer dizer que você terminou a refeição, pode deixar a pano, pode fechar a pano. Mas quando o pano estava dobrado, estava dizendo, eu fui ao banheiro, eu fui ali e já volto. Quando eles viram o pano dobrado, eles entenderam, ele vai voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém está crendo. O corpo sumiu. O testemunho da mulher no vale, eles correram até o sepulcro, não viram o Cristo ressurreto. E quando eles estão com medo, elas se manifestam. E quando elas estão com medo, eles estão com medo, elas são as últimas a deixar o Calvário e as primeiras a chegar à tumba. Ninguém está crendo. 2 discípulos que estavam entre os 70, porque em Mateus 10 eram 12, mas em Lucas 10 era 70. Eles fazem parte dos 70. Ali 2 discípulos já estão tristes, desanimados, e eles saem a caminho de Emaús, porque estão tristes.
Você não pode se movimentar por causa dos seus sentimentos. Você tem que ser norteado pela palavra. Glória a Deus. E eles vão conversando entre eles. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima. E Jesus disse: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles disseram: tu és peregrino? Cleopas vai dizer: tu és peregrino? Só se fala nisso na cidade. E Jesus diz: quais coisas? Ele diz: Jesus o profeta, aonde os sacerdotes o entregaram, e nós esperávamos que fosse ele que ia nos redimir, ou seja, tirar debaixo do jugo de Roma. Eles tinham uma ideia que o reino de Jesus era aqui. Eles estavam desanimados. Eles diziam: já é o terceiro dia e nada. Umas mulheres foram até o sepulcro, viram o sepulcro vazio, disse que viram anjos. Os discípulos correram até o sepulcro, também não viram. E Jesus vai dizer em Lucas 24, 25: nécios e tardos de coração, vocês são muito vagarosos para crer no que está escrito. Não convinha que o Cristo padecesse para que se cumprisse as Escrituras? Primeiro que Deus não é profeta. Primeiro que Jesus não é profeta. Ele não é só profeta, Ele é Deus. Em João 10,30 Ele diz: eu e o Pai somos um. João 14,6 Ele diz: ninguém vê ao Pai se não for por mim. No Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai. Quando Jesus veio, Ele veio mostrar quem é o Pai. Ele disse em Mateus 6,10: quando vocês orar, orareis assim, ó: Pai nosso, pão nosso. Porque ninguém faz a obra sozinho. Quando o céu se manifesta, façamos. Glória. Então Jesus ele vai dizer, eles disseram: foi o sacerdote. Eu imagino Jesus dizendo: não foi os sacerdotes que me entregaram para morrer, porque isso era uma agenda. Jesus andava conforme a agenda do Pai, aonde Mateus 12,14 a Bíblia diz que eles tramavam para matar Jesus. Mas em Mateus 26,45 Jesus estava dizendo para os discípulos que o Filho do Homem ia ser entregue na mão dos pecadores. Eles estavam tramando para matar, e Jesus estava dizendo que ia se entregar, porque é para isso ele veio. Então quem matou Jesus não foi a traição de Judas, não foi a inveja do sacerdote, não foi a voz uníssona do povo, não foi a indiferença de Pilatos, foi o Pai por amor. Glória a Deus. Por amor a mim e a você. Aleluia. Tanto que em João 10,17 Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Aleluia. Jesus ele é a chave hermenêutica do Velho Testamento, e ele começa a explicar para os dois quem ele é desde Moisés. A Bíblia diz que quando eles vão caminhando, Jesus explicando, eles disseram: fica conosco, já é tarde, é perigoso. Jesus fica com eles. A Bíblia diz que eles se sentam à mesa. A ordem era para ficar em Jerusalém, mas eles estão saindo de Jerusalém, e Jesus os chama novamente à mesa. A Bíblia diz que Jesus pega o pão, ele toma o lugar de anfitrião, e a Bíblia diz que Jesus, ele pegando o pão, dando graça, quando ele partiu o pão, os olhos dele foram abertos. É no partir do pão que o olho de crente é aberto. Glória a Deus. Quando ele partiu o pão, os olhos dele foram abertos, porque quem senta à mesa com ele sabe como ele parte o pão. Eu imagino um cutucando o outro dizendo: é ele. Ninguém parte o pão desse jeito.
E um disse para o outro: era por isso que ardia o nosso coração quando ele nos falava a palavra. Se o teu coração ainda arde com a palavra, é porque o teu coração ainda é quente. Glória a Deus. Há 4 tipos de coração na Bíblia. Jeremias 17:9, coração enganoso. Aqui em Lucas 24:32, coração quente. Em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, coração frio. Em Apocalipse 3:16, porque não é quente e nem frio, é morno, eu estou a ponto de vomitar. Então tem um coração quente, um coração frio, um coração enganoso e um coração morno. Como está o teu coração nessa noite? Morno é um perigo. Ou ele era quente e está esfriando, ou ele era frio e está esquentando. Os olhos dele foram abertos. Aí o coração ardeu. E os pés ficaram velozes. Agora eles não estão mais preocupados se é noite, se é perigoso, porque os olhos deles estavam fechados, o coração estava frio. Agora os olhos deles são abertos, o coração aquecido, e os pés agora estão velozes para voltar para Jerusalém, para voltar à posição que o Senhor o chamou, e para anunciar aquilo que ele tem visto e ouvido. Glória a Deus. Porque a gente está gastando muito banco da igreja e pouca sola do sapato. A gente está navegando muito na internet e pouco na Bíblia. Aonde nessa manhã no partir do pão não vai ser diferente. Os nossos olhos vão se abrir, o nosso coração vai se aquecer e os nossos pés vão ficar velozes. Amém. Porque antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Porque não há missão sem capacitação. Porque sem o Espírito Santo a igreja não respira o oxigênio do céu. Jesus nos põe à mesa. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente senta à mesa. Porque a traição não começou na cruz, começou na mesa. Onde Lucas 9:46 eles discutiam pelo caminho que era maior. Ou seja, quem ia lavar o pé um do outro. Porque lavar o pé era a função do escravo mais humilde da casa. E eles iam discutir o que era maior. Jesus cinge-se de uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele dizendo: eu vos dei exemplo, assim como eu lavei o pé de vocês, vocês devem lavar o pé um dos outros. Ele está dizendo: a disputa não é entre vocês, quem é o maior, porque eles iam discutir quem ia lavar o pé um do outro, se tornaria o mais humilde da casa. E Jesus está dizendo: entre vós há um que há de me trair. Ele está à mesa, mas eles não percebem, porque eles estão discutindo quem é o maior. Eles estão desapercebidos. Salmo 41:9, ele disse: aquele que metia a mão no prato comigo levantou o seu calcanhar contra mim. E quando Jesus está dizendo, Pedro faz sinal para João e diz: pergunta para ele quem é. E por que Pedro não pergunta? Porque tem coisa que Jesus só revela para quem tem intimidade. A Bíblia diz que João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E para ele, Jesus fala: é aquele a quem eu dei um bocado molhado. Tem coisa que Jesus só revela no quarto às 3 da manhã, no secreto, para quem tem intimidade. Porque muitas vezes algo está se infiltrando e nós não estamos tendo discernimento. Porque quando Paulo e Silas, em Atos 16, eles vão ao caminho da oração, aquela menina diz: ali vai os servos do Deus Altíssimo. Só que Paulo tem discernimento. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o elogio. Porque esse elogio vinha do diabo. E a fama, ela tem matado mais cristão do que a perseguição. Quando começa a insuflar o ego. É por isso que em Provérbios 17:3 ele diz que o crisol é para a prata
prepara o ouro e o Senhor prova os corações. O crisol é uma pedra, ela tira toda a impureza da prata. O fogo tira toda a impureza do ouro. E como o Senhor prova os corações? Ele diz, elogia ele, diz que ele pregou bem hoje, diz que eles cantaram bem hoje, diz que ele fez algo bem hoje. Porque em Provérbios 27, 21 diz que o homem ele é provado pelos louvores. É quando ele está sendo elogiado. Então nós temos que tomar muito cuidado com o elogio. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. E agora eles estão junto com os discípulos. Discípulos esses que em João 20, 19 eles estão trancados com medo de ser presos. E a Bíblia vai dizer que Jesus se pôs no meio e disse: a paz seja convosco. Porque Cristo é o centro do nosso povo. E o lugar dele é no meio. Em João 20, 19, a Bíblia diz que ele se pôs no meio. Em Mateus 18, 20, diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. A Bíblia diz em Lucas 2,46 que Jesus estava sendo interrogado no meio dos doutores, porque o lugar dele era no meio. Em João 19, 18, a Bíblia diz que tinha um ladrão à direita, outro à esquerda, e Jesus, porque Jesus tem que estar no centro da vida da tua vida. Aleluia! Jesus precisa ser o centro do nosso culto. Em Lucas 24, 49, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí João 20, 22, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ali eles foram vestidos. Em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E quando eles são vestidos? Em João 20, 22, quando Jesus sopra sobre eles. Porque ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Ser cheio dele é outra. Então o livro de Atos é uma dobradiça. Ela fecha os evangelhos e abre as cartas. Ali é instituída a igreja. Ali é a descida do Espírito Santo. Ali os discípulos foram cheios. Ali começa a história da igreja. Onde eles estavam reunidos no cenário, após 40 dias, Jesus ressurreto, visto entre eles. Quando Jesus é assunto aos céus, a Bíblia diz em Atos 1,15 que havia 120 reunidos no cenário, e entre os 120 estão os dois de Emaús, estão os discípulos, está Matias, que foi escolhido, começou o ministério, mas eles veio com uma perseverança de 10 dias de oração. E a oração deles era: vem Espírito, envia o teu Espírito, Senhor, para nos guiar, para nos mostrar o verdadeiro caminho. Porque você não muda porque você é membro do Brasil para Cristo. Você só muda quando o Espírito Santo se apodera da tua vida. Aí você começa a manifestar os frutos de Gálatas 5:22. O que você veste, o que você fala, o que você come, o que você ouve, o que você faz. Porque o Espírito Santo agora dirige a nossa vida. Ali estão os dois de Emaús, ali estão os discípulos, ali está Matias. E a oração deles é: vem, envia-se. Aí a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que estavam todos reunidos num só propósito, como foi dito aqui, num só Espírito. E de repente, porque Deus pode fazer um de repente na vida da a Bíblia diz em Atos 16, 25 que Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. E de repente, é no de repente. A Bíblia diz que de repente veio um tão grande terremoto que abalou os alicerces da cadeia. E o texto diz que o carcereiro acordou. Terremoto de Deus vai acordar alguém. E o partir do pão, Deus vai abrir olho de gente aqui nessa manhã. Ele é, fora dele não há outro. A Bíblia diz que veio o vento. Primeiro ele sopra, depois vem o vento. Porque tem uma coisa, ser cheio é outra.
E o versículo 18, Paulo diz: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho de vinho? Bebendo. Como é que eu me encho do Espírito? Bebendo. O tema dos irmãos, a mulher samaritana, Jesus ofereceu para ela essa água. Água essa que antes dela beber, Jesus primeiro mostrou onde estava o lixo, o entulho da vida dela. Porque em Gênesis 26, 18, a Bíblia diz que Isaac vai passando e ele vê os poços que foram entulhados. A terra era seca. Mas a Bíblia diz que quando Isaac semeou naquela terra, ele colheu 100 por 1. Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava nele. A bênção está em você. Glória a Deus. A bênção está em mim. E ele viu os poços entulhados. A Bíblia diz que ele sabia que lá embaixo, pastor, assim, tinha água em profusão. Mas para aquela água jorrar, ele precisava tirar o entulho. Para a água jorrar na minha e na tua vida, tem que tirar todo o lixo, todo entulho, todo pecado, tudo aquilo que impede da água jorrar. Então Jesus, antes de dar água para essa mulher, ele oferece, antes dele dar água viva para essa mulher, ele mostra onde está o lixo da vida dela. Ele diz: chama o teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. Porque antes dela beber da água, ela tem que parar de viver de mentira e começar a viver de verdade. Jesus disseste bem, porque tivesse sido o que você tem agora, não é o teu marido. Jesus dá a água para essa mulher, para encerrar. Jesus dá a água para essa mulher vai para a cidade, e lá na cidade estão os discípulos. Jesus mandou os discípulos ir para a cidade. Chega lá, eles negociam, compram, vendem, mas não anuncia nada de Jesus. Quando eles voltam, eles dizem: mestre, come. E ele disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E eles disseram: porventura alguém trouxe algo para ele comer? Os discípulos que andavam com Jesus, andavam com o que era cheio e estava vazio. Em nenhum momento você vai ver o discípulo orando com Jesus. Pelo contrário, Jesus ora e Hebreus 5,7 era para o lado. Volta, eles estão dormindo. Depois ele ora, o anjo conforta, ele volta, eles estão dormindo. Depois ele transpira sangue, ele volta, eles estão dormindo. Jesus disse: não pode me chamar, ora comigo. No dia da batalha travada, em vez de orar, você dorme. Aí quando Judas chega com o soldado para prender o nosso Cristo, aí Pedro saca da espada. Por quê? Porque não ora, quer resolver no braço. Porque não ora, quer resolver do seu jeito. O Pedro dormiu, agora é o Pedro valente. Quer dizer, ao invés de orar, ele dorme. Ao invés de escutar, ele fala. Ao invés de se entregar, ele luta. E ao invés de confiar, ele nega. Por quê? Porque não ora. E o discípulo volta com a mão cheia de pães. E essa mulher volta com a mão cheia de almas. Ela coloca uma cidade aos pés do Senhor. Glória a Deus. Porque Jesus, ele tem fome de almas. Ele disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Enchemos do Espírito. É se encher hoje, se encher ontem, se encher amanhã. Imperativo, se encher sempre. Glória a Deus. Porque para Deus nunca está bom. Apocalipse 22:11. Apocalipse 22:11. Ele diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Nunca está bom. Quem é justo, faça justiça mais ainda. Nunca está bom. Se você ora, ore mais ainda. Se você jejua, jejue mais ainda. Jesus está dizendo: eu tenho uma comida para comer que os próprios discípulos não conheciam. Andava com o que era cheio, mas estava vazio, porque não orava, porque não vigiava. Agora tem o Espírito, é uma coisa, ser cheio é outra. Quando eles recebem o Espírito, eles estão trancados com medo. Mas depois de Atos 2, depois de ser cheio, aí eles são presos em Atos 3, em Atos 4 e em Atos 10. Em João 20:19 estão trancados com medo de ser presos. Em Atos 3, 4 e 10, eles são presos por falta de medo. A intrepidez, a ousadia que o Espírito nos dá. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra.
nós possamos participar do corpo do sangue de Cristo. Porque foi no partir do pão que os olhos foram abertos. Deus, Ele pode fazer na minha e na tua vida. Ele pode nos dar uma estratégia. É por isso que a gente não pode faltar, principalmente ceia. Porque no dia que Tomé faltou tudo, Jesus apareceu. Numa dessas, Jesus muda a tua história, a tua vida, e você não vê. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Amém, glória a Deus. Eu tenho um canal no YouTube, por isso que eu estou gravando. Se você colocar lá no YouTube o Wellington, o Caetano, o Deolanda, tá minha foto, a foto da minha esposa, tá aqui. Essa mensagem vai subir, tem outras mensagens lá. Se você quiser se inscrever, essa mensagem vai subir. Você pode analisar, conferir se realmente é Bíblia ou não é. Também tenho essa Bíblia, a Bíblia que eu uso, King James 1611, uma das melhores traduções que tem, que mais se aproxima do original. Tem erro, mas é a melhor. Por exemplo, no Salmo 78, verso 25, todas as outras traduções vai dizer o pão dos poderosos. Essa daqui diz o pão dos anjos. O pão dos anjos. Em Lucas 1,37, com Deus, para Deus não há impossível. Nessa tradução é com Deus não há impossível. Uma tradução muito boa. Se alguém quiser adquirir, eu tenho. Tá? Você pode me procurar. Não vim aqui vender, vim aqui trazer uma palavra. Mas se você precisar, você me abençoa e eu te abençoo. Assim eu quero agradecer essa oportunidade e as palmas da organização. Ministério de louvores e louvores. Vamos cantar ao Senhor, amém? Vamos nos dar a ceia do Senhor. Os meninos tomem aqui a posição. O pastor Douglas disse que eles são mais velhos, né? A igreja é mais velha, então obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Neste momento, pastor Douglas, eu quero te dar a honra que o Senhor está ministrando a ceia do Senhor. Amém? Gostaria de estar convidando aqui o irmão evangelista Renato, o presbítero Francisco, se coloque aqui, meu irmão, ao nosso lado, pastor Douglas, se posicione aqui, amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Bota o braço que ele já quer. Tá bom, ele quer o braço.